Como você começou a congregar. Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Aquilo ficou depois me martelando na minha cabeça, fiquei lendo umas literaturas que os irmãos me deram, e foi algum tempo até eu falar, não é possível. Eles estão ali por causa do Senhor Jesus, porque não tem mais nada. A única razão era isso, está? Aí, mas nesse tempo eu estava envolvido lá na congregação batista, em Alto Paraíso de Goiás. Aí eu queria ser batizado. Eu já tinha sido batizado quando criança, né? Na igreja católica, mas eu não entendia batismo ainda. Eu queria ser batizado. Então, eles comunicaram Brasília, porque não podia qualquer um batizar, tinha que chamar o pastor. O pastor viria batizar. O pastor teve um ataque cardíaco, coitado. Ficou internado no hospital. Felizmente não morreu. Aí demorou mais um tempo, chamaram outro pastor. O outro pastor teve um acidente de carro, foi para o hospital também. Então, antes que matasse alguém, apareceu o Lemão lá. Falei, Lemão, você não quer me batizar? Tem um açude ali, ó. Não, vamos lá. O Lemão enfiou no açude, não cabia de pé, né? Tinha que deitar no barro lá para ser batizado. Pronto, fui batizado. Mas continuei ainda indo naquela pequena congregação. E sem saber o que fazer, porque eu não sabia como desligar. Alguém perguntou aí nos comentários como fazer para se desligar, né? Porque eu tinha os compromissos já, as pessoas lá iam ouvir o evangelho, tudo, tem tudo. A minha esposa fazia a escola dominical para as crianças, ensinava as crianças. Falei, e agora, como é que a gente vai sair dessa? Aí nós oramos, que o Senhor mostrasse como sair. Muito bem, aparece um obreiro. O obreiro, nessas religiões protestantes evangélicas, é um que não é pastor, ele está um cargo abaixo do pastor, mas ele já tem uma atividade, uma certa autoridade ali. Apareceu um obreiro lá, de Brasília, ou de Sobradinho, alguma coisa assim, e pregou. Inclusive a pregação dele foi horrorosa, porque ele pregou sobre o ladrão na cruz. E como esse ladrão não era mau, ele era bom, porque ele ajudou José e Maria na fuga para o Egito, e ele era uma pessoa maravilhosa, ele estava ali passando, prenderam ele sem querer, né? Ele era ficha limpa e de repente acabou lá. O ladrão era bom, era o bom ladrão, né? Não sei se você já foi assaltado por um bom ladrão. Que nem alguém comentou no Twitter, uma moça comentou que ela foi assaltada por dois caras numa moto e pediram o celular dela. Foi essa semana agora, ela contou no Twitter. Ele deu o celular e aí o cara que pegou o celular falou alguma coisa brusca com a moça. O outro que estava na garupa falou assim, não fala assim com ela, que isso é machismo. Falar assim é machismo. Aí ela olhou espantada para o garoto e falou assim, não, eu estou aprendendo, eu estudei isso essa semana. O cara roubava o outro, mas ele não queria usar os termos que não fossem politicamente corretos. Mas aí, esse é outra. Bom, o homem pregou do bom ladrão. Acabou a pregação, ele veio conversar comigo. Falou, eu estou escutando aí que você está dizendo que mulher não pode falar na igreja. Como é que é isso? Mulher não pode falar? Aí ele virou de costas para mim e começou a falar com a minha esposa. Você vai deixar o seu marido fazer isso com você? Proibir você de falar? Você não pode, você tem que ser você mesma. E papá, eu achei aquilo, falei, esse cara tá doido, né? Vai me pôr contra a minha esposa aqui. Mas tudo bem. Daí ele virou e falou assim, olha, Mário, nós lá em Brasília estamos vendo aqui o que você está fazendo aqui e tal, pregando, as pessoas estão escutando o evangelho. Então, nós queríamos fazer uma proposta para você. Nós daríamos a você uma vaga na Faculdade Teológica, eu acho que era a Faculdade Teológica Batista de Brasília, alguma coisa assim. Então você não precisará ir até lá para fazer a faculdade. Você poderá receber os livros aqui, estudar aqui. Ele estava inaugurando ali o estudo à distância, né? Você vai poder estudar aqui, em Alto Paraíso, e uma vez por mês você vai para lá, faz uma prova bem fácil e vai passar. E depois nós vamos dar presença para você, porque naquela época você tinha que estar presente na faculdade. Então eles iam dar uma ajeitadinha lá, né? Iam dar presença para você. E aí, quando você terminar o curso, acho que eram 4 anos ou 3 anos, não sei, não lembro, de teologia, você vai poder fazer matérias de direito. E aí, juntando as matérias da teologia com as matérias de direito, você vai sair de lá advogado. Além de pastor, advogado. E você vai ganhar muito mais dinheiro do que você está ganhando aqui dando aula para criança aqui na cidade. Eu dava aula para os meninos do 2º grau da escolinha lá da cidade de Alto Paraíso, né? Da escola estadual Moisés Nunes Bandeira. Você vai ganhar mais do que sendo professor. Eu falei, irmão,
Eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu não vim, eu dou aula por questão de princípios, de gostar, de querer ajudar aqui, de fazer meu papel aqui para ajudar essas crianças e tal. Porque eu tenho curso superior. Eu sou arquiteto e urbanista formado. Mas eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Então, se eu precisar usar meu curso superior, eu vou para um lugar grande e uso meu curso superior. Aí ele viu o pomo de Adão dele, deu umas engolidas assim, que ele, como quem diz, pisei na bola, né? O cara vai me oferecer agora ser advogado para ganhar dinheiro. O que é isso, né? Mas essa foi a história. E essa foi a resposta que Deus nos deu. No dia seguinte, nós escrevemos uma carta para os irmãos em Limeira, pedindo lugar à comunhão. Aí ficamos 9 meses esperando, porque eles, como era difícil chegar até lá para conversar com a gente, não tinha e-mail, não tinha live, né? Não dá para fazer isso. 9 meses para ser recebido à mesa do Senhor, e nós ficamos lá esperando. Depois que fomos recebidos, aí com a ciência da Assembleia em Limeira, começamos a partir o pão, só eu e minha esposa lá em casa, em Alto Paraíso. Mas domingo era difícil também, porque a gente estava sentado assim na sala, um pãozinho, um cálice de vinho, e a gente via pela janela os irmãos da igreja batista indo para o culto de manhã. E a gente ficava com dor no coração, porque eram nossos irmãos queridos, e a gente não ia estar lá com eles. Por quê? Porque eles estavam fazendo isso debaixo de uma bandeira batista. E nós não éramos batistas. Nós éramos cristãos, como eles também eram cristãos. Então, nós não cabíamos no rol de membros da igreja que eles inventaram. Mas eles estavam no rol de membros da igreja que Cristo comprou, que Deus comprou com o seu próprio sangue, com o sangue que ele é próprio. Eu não quero de maneira nenhuma depreciar os irmãos que sempre foram muito amáveis, muito queridos, ali em Alto Paraíso, inclusive a Ruth e o João, um casal. Muita coisa que eu aprendi do Evangelho, aprendi com eles. Quando eu abandonei o catolicismo, aí a gente ia na casa deles, eles abriam a Bíblia para a gente e explicava, e contava, e falava tal. Um casal muito amável, muito andando nas coisas do Senhor. Realmente um testemunho ali naquele lugar. Uma luz que brilhava naquela cidadezinha, esse casal. O João partiu para a presença do Senhor, acho que foi no começo desse ano, ou final do ano passado, não lembro bem agora. A Ruth, ainda tenho contato com ela mudou-se para Goiânia, e a filha, uma filha deles, me acompanha no Facebook, sempre comenta alguma coisa lá, crente também, e mesmo em Brasília, ela Sobradinho, né, que eu costumava ir, às vezes, visitar irmãos lá, sempre foram muito gentios, muito amorosos. Então, como nós falamos aqui, não são as pessoas, é o sistema. Se você não entender como dividir pessoas do sistema, você está roubado. Porque aí não tem jeito. As pessoas muito amáveis, muito queridas, até hoje eu guardo na memória tudo que fizeram por nós. E fizeram muito por nós, pode ter certeza. Fizeram muito por nós. Então, sempre saber distinguir isso daí, gente. É o sistema, é a doutrina. Quando o Senhor Jesus falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que era o fermento? Depois ele explica, a doutrina dos fariseus. Então, por isso você tem que tomar cuidado com a doutrina. Isso não significa falar mal da pessoa. Falar mal da doutrina, se ela está antagônica ou contrária à Bíblia, isso é bom fazer, porque daí você alerta as pessoas. Cara, você está seguindo essa doutrina. Na Bíblia diz diferente. Então, quem não souber separar isso, aí vai ser ignorante em nome de pai e mãe, porque vai dizer que isso é perseguição religiosa, intolerância religiosa e tal. Aí não dá para explicar, né? Porque a pessoa que chega nesse nível de falta de entendimento, nunca vai entender mesmo. Então, vamos deixar muito claro isso daí. Pessoas amadas em Cristo, irmãos com os quais eu vou estar no céu. Eu vou encontrar o João daqui a pouco, o irmão que partiu ontem para o Senhor deve ter encontrado o João lá. Você fala assim, mas ele conhecia o João? Não conhecia aqui na terra, mas lá ele conhece. Porque Pedro, Tiago e João não conheciam também Moisés e Elias pessoalmente, não tinha Facebook para ver a foto. Mas a hora que eles viram Moisés e Elias com o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Então, lá nós todos não teremos esse problema de identidade. Então, quando eu comecei a reunir com os irmãos, não é? Minha mãe continuou preocupada. Primeiro ela ficou preocupada quando eu comecei a reunir com os batistas, mas ela foi falar com o padre aqui da cidade, e falou assim, não, dona Ruth, fica tranquila,
que os batistas também creem no mesmo Jesus que nós católicos cremos. Então esse era um padre legal. Realmente esse era um padre legal. Esse é um padre que eu considero que ele era crente em Cristo e por muitas atitudes dele, pela maneira de falar e a maneira como ele apresentava o Evangelho também. O Batista deve ter conhecido, ele era um padre que já tá com o Senhor, né? Já partiu daqui. Mas aí ela ficou mais sossegada, então, se o padre falou, então tá bom. Mas com o tempo, ela se sentiu também incomodada, depois que eu comecei a congregar com os irmãos, ela que se sentiu incomodada. Incomodada de tal maneira que acabou se convertendo minha mãe e meu pai. Ou eles já eram convertidos, né, já eram nascidos de novo. Procure entender, tem lives aí explicando isso, o que é o novo nascimento. O novo nascimento precede a salvação, precede a conversão. Então eles poderiam já ter vida por serem nascidos de novo, ou talvez até convertidos, quem sabe isso é só o Senhor. E aí eu cheguei um dia lá na casa deles, aqui em Limeira, e meu pai estava na churrasqueira, só que não estava fazendo churrasco. Ele estava pondo fogo em todos os quadros de santos, porque minha mãe falou assim, não quero mais. Ele jogou fora as medalhinhas dela, desmontou o altar que tinha na cômoda do quarto, jogou fora todas aquelas imagens, tudo aquilo ela jogou fora, porque ela não queria mais saber daquilo. Começou a congregar com os irmãos, somente ao nome do Senhor, e aí ela evangelizava. Todo lugar ali, a bolsa cheia de folhetos. Todo lugar que ela ia, ela dava folheto. Você entrava numa loja, parava a loja. Quem conheceu minha mãe não tinha papa na língua, não. Minha mãe chegava numa loja, ela ia atrás do balcão, olhar o que estava debaixo do balcão. E se a atendente não se interessava, falava, minha filha, você não está me atendendo bem. Por favor, outra atendente aqui, que essa aqui essa aqui está com sono hoje, não está querendo me atender. Assim, na lata, né? E aí o que ela fazia? Pregava o evangelho, inclusive para as amigas católicas. Ela chegava para uma amiga católica e falava assim, de quem Santo Antônio era devoto? Ah, de Jesus, né? Pois é, de Jesus. De quem que Santa Rita era devota? Ah, de Jesus, era de Jesus. De quem São Sebastião era devoto? De Jesus, de Jesus. Então, faça como os santos. Seja devota de Jesus. Você conhece algum santo que era devoto de outro santo? Não. Então, tá vendo? Tá errado você ser devota de santo. Mas essa é o fim da história. Os dois, meu pai e minha mãe, já estão na presença do Senhor agora. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.